Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos remédios constitucionais. No vídeo passado, nós já estudamos sobre o habeas corpus e hoje nós vamos estudar o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança encontra-se previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição de 1988. O mandado de segurança é uma criação brasileira, é uma ação constitucional de natureza civil, embora ele possa atacar, ou seja, o ato impugnado possa ser administrativo, jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhista, etc. O mandado de segurança, ele passou a ter assento, previsão na Constituição de 1934 e passou a constar em todas as outras constituições brasileiras, à exceção da Constituição de 1937. As regras gerais sobre o mandado de segurança foram regulamentadas na Lei 1533 de 1951, e outros dispositivos esparsos. Mas, atualmente, o mandado de segurança encontra-se disciplinado na Lei 12.016, de 2009. Essa lei ela tem alguns questionamentos em sede de ADIs perante o Supremo Tribunal Federal, mas as matérias ainda se encontram pendentes. Então, vamos fazer a leitura da previsão constitucional em relação ao mandado de segurança. A Constituição diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, gente, já da leitura, nós observamos que o mandado de segurança, ele tem um caráter residual em relação ao habeas corpus e o habeas data. Quando o caso for atacável por habeas corpus, no caso de ofensa à liberdade de locomoção, ou quando o abuso ou o ato for atacável via habeas data, quando se tratar de acesso ou retificação de informações, aí não haverá espaço para o mandado de segurança. Então, quando for caso de habeas corpus, esse deverá ser o remédio utilizado. Quando se tratar de habeas data, esse é o remédio específico a ser utilizado. Mas quando não for caso de nós manejarmos nenhum desses dois remédios, aí sim nós utilizaremos o mandado de segurança. Por isso que ele tem um caráter residual, tá? Então, o mandado de segurança poderá ser manejado para atacar ilegalidade ou abuso de poder, quando for o caso de direito líquido e certo. E aí vem a pergunta: o que é um direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída. Porque no mandado de segurança, guardem bem isso, não há dilação probatória, não há instrução, não há uma audiência para ouvir testemunhas, para ouvir as partes. Não há oportunidade de juntada de novos documentos, não há realização de perícia. Toda a prova deve ser pré-constituída, ela deve ser juntada com a inicial. Nós até dizemos que o mandado de segurança é uma ação de tiro único ou de um só tiro, porque quando você ajuiza a ação, toda a prova acerca do seu direito líquido e certo já deve instruir a inicial, tá? Então, direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.
Toda prova deve acompanhar a petição inicial. Não há dilação probatória, tá? A rigor, todo o direito, se existente, ele já é líquido. Agora, os fatos é que deverão ser líquidos e certos para o cabimento do mandado de segurança, tá? Ilegalidade ou abuso de poder. O que seria ilegalidade ou abuso de poder? Nós temos, em direito administrativo, nós estudamos isso, os atos vinculados e os atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles em que a lei já determina os seus requisitos, os seus elementos essenciais. Já no ato discricionário, também há a previsão dos elementos essenciais, mas há uma margem de decisão para a autoridade, né? Em relação à oportunidade e à conveniência daquele ato. No caso de ilegalidade, entende-se que se referem aos atos vinculados, ou seja, houve uma afronta ao que a lei determina para o cumprimento ou atingimento, né, daquela conduta, daquele ato. Já o abuso de poder se reporta ou se refere ao ato discricionário, em que o gestor, em que a autoridade, ela possui uma certa margem decisória quanto à conveniência e à oportunidade. Então, aí haveria o abuso de poder. Quanto à legitimidade ativa e passiva, o legitimado ativo, o sujeito ativo, aquele que ajuiza a ação ou que impetra o mandado de segurança, é o detentor do direito líquido e certo, que não é amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. E aí podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos despersonalizados, porém com capacidade processual, a exemplo de chefias do Poder Executivo, mesas do Legislativo, universalidade de bens e direitos, como o espólio, a massa falida, condomínio, agentes políticos, governadores, parlamentares, o Ministério Público e etc. E o legitimado passivo, né? Aquele que é o impetrado, aquele que vai figurar no polo passivo da ação. É a autoridade coatora, aquela que é responsável pela ilegalidade ou pelo indigitado, apontado abuso de poder, né? E pode ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E aí eu queria destacar para você o seguinte: esse legitimado passivo ou impetrado pode ser autoridade pública, até aí é tranquilo. Mas também agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Uma instituição de ensino de natureza privada pode figurar como impetrado? Sim, porque uma instituição de educação recebe uma autorização do poder público para exercer aquela atividade. Então, é uma pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público e, portanto, pode ser passível de mandado de segurança. Quanto à competência para analisar o mandado de segurança, vai depender da categoria da autoridade coatora ou da sua sede funcional, né? E essa questão ela vai estar definida nas leis infraconstitucionais, bem como na própria Constituição da República de 1988. E aí o que eu indico? É a mesma coisa que eu falei em relação ao habeas corpus. É ler a Constituição de 1988, ler as leis infraconstitucionais, pesquisar os entendimentos jurisprudenciais no momento do ajuizamento da ação para se analisar quem tem a competência. E isso é algo muito importante, porque errar o órgão jurisdicional competente é um pecado imperdoável. Então tem que pesquisar à luz da Constituição, das leis infraconstitucionais, né, ver o entendimento da jurisprudência para poder ajuizar a ação perante o juízo adequado, competente. Algumas outras observações. O mandado de segurança ele pode ser repressivo ou preventivo. Ele pode evitar o perecimento do objeto,
né? E aí o impetrante poderá solicitar ao juízo a concessão de uma decisão liminar. Um exemplo: a pessoa foi obstada de realizar um concurso público, uma fase de um concurso. Aí vamos dizer que o concurso está marcado para acontecer a prova daqui 5 dias, 6 dias, né? Então, até que a pessoa discuta aquele assunto, até que a autoridade apontada como coatora seja instada, né, a prestar informações, até que o processo tramite adequadamente, se nós formos aguardar todo esse trâmite legal, a prova já foi aplicada e depois não será possível marcar uma data só para que aquele candidato realize a prova. Então, é possível a concessão de uma liminar para que o direito daquela pessoa não pereça, ela realiza a prova, depois, se ela não tiver êxito na ação, não haverá nenhum tipo de prejuízo, né? O prazo, muito importante isso aqui, o prazo para a impetração do mandado de segurança, ou do MS, né? Fazendo aí como comumente é chamado o mandado de segurança, o habeas corpus às vezes simplesmente é chamado de HC, e o mandado de segurança de MS. De acordo com o artigo 23 da Lei 12.016, o prazo é de 120 dias, contado, né, de quando, qual o dia inicial, contado da ciência pelo interessado do ato a ser impugnado. No caso de indeferimento de uma inscrição no concurso, a partir da ciência, né, do indeferimento, é que vai contar o prazo para o mandado de segurança. E muito cuidado, são 120 dias, né? Aqui o prazo é em dias, não é a mesma coisa de contagem em meses. Às vezes alguém pensa, 4 meses, 120 dias, não é a mesma coisa, tá? Muito cuidado com isso. Vamos falar um pouco também sobre o mandado de segurança coletivo, que é uma previsão que está na Constituição de 1988. Tá? Em relação ao objeto, legitimação ativa, nós temos algumas diferenças em relação ao mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Mas em relação aos conceitos de direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder, legitimação passiva, né, a natureza residual, como nós falamos, do mandado de segurança, né, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. O que nós temos que analisar é a questão do objeto e da legitimação passiva. O objeto do mandado de segurança coletivo busca a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, campo residual, né, contra atos ou omissões legais ou com abuso de poder de autoridade, né, para preservação, no caso, natureza preventiva, ou reparação, no caso, natureza repressiva, e aí vem a diferença. Para a tutela de interesses transindividuais, sejam eles individuais homogêneos ou coletivos. Então, o objeto aqui é diferenciado, ele tem natureza coletiva, são os direitos, os interesses transindividuais, que podem ser individuais homogêneos ou coletivos. Não será meramente um direito individual. E a própria Lei 12.016 define o que são direitos individuais homogêneos, direitos coletivos. Direitos individuais homogêneos, para os efeitos dessa lei, diz, né, a letra da lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica, da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Os coletivos, para os efeitos da lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ou seja, não se refere a um só, mas a uma coletividade. Em relação à legitimidade ativa, o mandado de segurança pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, esse partido político deverá ter pelo menos um deputado ou pelo menos um senador, né?
Organização sindical, entidade de classe ou associação, desde que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. No caso de partidos políticos, como eu disse, bastará ter um único parlamentar na Câmara ou no Senado, tá? O STJ entende que o partido político só poderá defender os seus filiados, e isso em questões políticas, né? Os interesses de seus integrantes e referente à finalidade partidária. Mas tem doutrinadores que discordam por entender que, no caso, os partidos políticos poderiam ou podem defender qualquer direito inerente à sociedade. No caso das organizações sindicais, entidade de classe e associações, deverão preencher os seguintes requisitos segundo a Constituição: estar legalmente constituídas, atuar na defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Vale notar que o requisito de estar em funcionamento há pelo menos um ano é exclusivo das associações. O STF entende que não há necessidade de autorização específica dos membros para cada ajuizamento de ação, desde que haja previsão expressa no Estatuto Social. Tendo previsão da defesa desses direitos no Estatuto Social, é possível ajuizamento da ação sem que haja uma autorização específica para cada ação que for ajuizada. Quanto à defesa dos interesses dos membros ou associados, é necessária a existência de pertinência temática, ou seja, o objeto da ação coletiva deve tangenciar os objetivos institucionais do sindicato, entidade de classe ou associação. Nesse caso, nós temos uma verdadeira substituição processual, onde a associação, o sindicato, em nome próprio, vai defender direitos, né, em nome de outrem, né, direitos de outros. Então, ele é o substituto, em nome próprio, defendendo direitos alheios, no caso dos seus associados. Quanto aos sindicatos, o STF entendeu tratar-se de ampla legitimidade ativa ad causa, né, como substitutos processuais das categorias que representam em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus interessados. Tá? Qual é o objetivo de se admitir um mandado de segurança coletivo? Nós temos alguns objetivos que nós podemos citar. O fortalecimento das organizações classistas é um dos objetivos. O outro seria pacificar as relações sociais pela solução que o judiciário vai dar para essas situações controvertidas. Porque imagine, um associado ajuiza uma ação, tem um resultado, outro resultado, né? É um resultado completamente diferente. Então, também é uma forma de nós termos uma solução adequada para os diversos casos. Isso é bom para o judiciário, né, que tem a sua credibilidade preservada, e também em situações controvertidas evitam-se milhares de litígios com a consequente desestabilização da ordem social. Então, são essas as considerações em relação ao mandado de segurança. Nós temos livros específicos, né, sobre esse tema, que nós estamos dando algumas considerações mais gerais acerca deste tema. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.